Olá, eu sou o professor Andrei Bianco e hoje eu vou conversar com uma pessoa trans, minha amiga M, cuja história é um lembrete que acolhimento, respeito, cuidado no ambiente familiar é um excelente caminho para que tenha um ambiente tranquilo, para que você possa se desenvolver com tranquilidade e ter uma visão positiva do mundo e que tenha uma história e uma trajetória inspiradora. Bem, Amy, o que você tem a dizer a respeito disso? Pois bem, a tranquilidade que eu encontrei no ambiente familiar favoreceu para que eu tivesse uma vida escolar tranquila, com respeito, uma boa educação. E até hoje, os meus colegas de infância são meus amigos, me respeitam e tratam muito bem. E isso é recíproco. Tanto que quando eu comecei a minha transição, eu me trocava, me vestia como menina na casa dos meus colegas, me apoiavam amplamente. Até o momento que eu ganhei coragem e falei com a minha mãe, falei com meu pai, e fui muito bem aceita. E isso me ajudou muito, muito mesmo. E qual é o seu olhar diante da realidade difícil que vivem al- algumas das suas colegas que não encontraram esse ambiente favorável? Olha, professor, algumas têm uma vivência bem difícil. Elas chegam a viver na prostituição, algumas fazem uso de drogas, e tem uma realidade que eu gostaria que mudasse. E como é para elas ver que você vive com tanta tranquilidade? Olha, elas me perguntam isso, porque a única coisa que meu pai pedia é para que eu não me vestisse com roupas muito justas, muito ousadas, né? Que fosse muito cuidadosa ao sair, cuidado onde frequentasse. E eu nunca tive o hábito de frequentar, por exemplo, baladas LGBTs, porque eu sempre gostei muito de dançar forró e tudo mais, mas eu nunca tive problema em nenhum desses ambientes. Sempre encontrei amigos, carinho, respeito, cuidado, né? E quando eu encontrei um relacionamento afetivo que me fez bem, eu me casei. E durante os 6 primeiros meses de casamento, eu fiquei morando com meus pais. Claro que o melhor é ter o seu próprio lar. E eu me mudei, fui cuidar da minha casa, do meu marido, e vivemos assim por 9 anos. Nós nos separamos e hoje estou num novo relacionamento que já dura 2 anos. E o que você deseja para os seus amigos, as pessoas que estão, que são trans, gays, o que você deseja? Olha, o que eu gostaria é que todos fossem tratados com muito respeito, com muito carinho, que as famílias abrissem um canal de diálogo com eles, porque é a base para que a gente possa enfrentar todo o preconceito que existe, né? E que possa florescer sem medo, e que construam um, um futuro onde elas possam conquistar o que merece, o que desejam, porque várias das minhas colegas dizem que às vezes fazem programas por R$ 10. Imagina, porque não conseguem encontrar, se adaptar em outros locais, por conta do forte preconceito que recebe, por conta dos maus tratos que receberam ao longo da vida. Isso vai traumatizando, vai machucando as pessoas, né? Então, o que eu gostaria é que todas fossem capazes de
de transitarem por esse mundo com tranquilidade, com naturalidade, né. É isso que eu gostaria muito. Pois bem, ter uma rede de apoio, uma rede de proteção, e o principal é aquilo que você encontra no seu lar. Por exemplo, tenho 3 filhos e o meu filho Gabriel, quando assumiu a homossexualidade dele, né, ele veio contar, pronto, foi recebido. Tivemos algumas questões ali no início, né, principalmente porque ele tinha uma forte ligação com a mãe, e a mãe ficou cheio de dúvidas e de medos. Eu mesmo, a partir do momento que eu soube que ele era homossexual, eu não conseguia dormir enquanto ele não chegava em casa. Por diversas não, por todas as vezes que ele saiu de casa, como ele não tinha automóvel, assim, ele chegava em casa sempre depois das 5:30 da manhã. E todas as vezes que ele abriu a porta, eu estava acordando esperando por ele. Por conta desses questionamentos iniciais, a minha esposa encontrou um grupo de apoio a pais de homossexuais, que se reunia uma vez por mês. Nós fomos até lá, né? E de cara, na primeira vez, encontramos um casal que era ligado a uma igreja evangélica, que óbvio eu não vou dizer o nome, que dizia que homossexualidade era uma coisa do demônio, do diabo, do capeta e coisas desse tipo. E o pai ficou lá, sim, começou a ficar emocionado e ficar nervoso, contando toda aquela situação, porque o que ele ia fazer agora, quando ele fosse jogar bola com os amigos e alguém soltasse uma graça ou fizesse uma piada. Bem, eu disse para ele o seguinte: se o pessoal sentou ali, tá falando uma piada, alguma coisa desse tipo, e for engraçado a situação que ele contou, sei lá, se você achou graça, dê risada. Agora, se ele apontar o dedo pro seu filho, vai lá e dá uma porrada no meio da cara dele. Nem avisa. Apontou o dedo pro seu filho, vai lá e dá com tudo que você tiver. Faça ele engolir os dentes dele, não deixe nem piscar. Quanto à sua igreja, existem várias outras. Aliás, o que não falta são igrejas com denominações cristãs. São só 50.000. São mais de 500.000. Registradas ou não. Então, existem mais igrejas onde você pode professar sua fé. Como todos podem ver, eu sou uma pessoa de fé, mas não sou ligado de maneira efetiva à Igreja Católica. Depois eu até conto a história desse símbolo. E foi o que aconteceu. Eu passei a ser convidado, junto com outro pai, para ir em todas as reuniões em que os pais eram convidados, e nós éramos especialmente destacados para falar com os pais que tinham problemas com o relacionamento com os filhos, principalmente depois que os filhos assumiam que eram homossexuais. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar atento. Os pais que se predisporam aí nessas reuniões onde eu e esse meu colega estávamos presentes, nós não precisávamos mais do que 10 minutos para que todos aos sabores estavam sorrindo, brincando com os filhos, conversando, porque eles foram percebendo que os filhos tinham qualidades maravilhosas e que ser gay não os definia, porque como ser hétero não me define, ser hétero é uma parte de mim, porque eu sou pai, sou avô, sou tio, sou irmão, sou pai, sou filho, sou ex-marido, sou casado hoje com uma mulher que eu sempre sonhei. Então, pessoal, sejam amigos, deem apoio, deem aconchego, deem carinho. É uma diversidade gigantesca de pessoas que existem no planeta.
Amar o seu filho vai te fazer muito bem. Estender a sua mão, fazer parte da rede de apoio de que eles precisam tanto, é maravilhoso, tá? É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.